Salve, salve galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. Pessoal, hoje vamos falar de um negócio que é extremamente importante e essencial na vida de qualquer pessoa. E nem todo mundo acha isso, né? E nem todo mundo acha isso. Primeiro o seu plano B, depois o seu plano A. E a gente vai explicar com detalhes Porque isso é importante. o que isso significa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas no YouTube, nesse episódio, vá até o episódio 0 e entenda o porquê que a gente está fazendo isso aqui um pouco mais na nossa Quem é a essência. gente, então. Beleza? E aí, Fê? Cara, esse é um episódio pra mim que eu acho um episódio muito legal, porque ele desmistifica muita coisa do que a gente acha no dia a dia, né? Pô, a gente nunca para pra pensar no plano B, né? A gente não assim, pô, primeiro é o plano A. Aliás, o A vem antes que o B no alfabeto, né? Então, o plano A primeiro. Vamos pedir pra mudar, né? Vamos pedir, vamos dar a entrada lá no professor Pasquale, pedir pra ele ver se ele consegue mudar isso pra nós. Mas o que isso é sério, mas acho que não vai dar certo, mas tentar não mata ninguém. Só de vergonha. O que é a importância disso tudo, gente? A gente às vezes a gente brinca porque o assunto é muito sério, né? Mas a gente tem que dar uma... Sim, nem todo assunto sério tem que ser levado tão a sério. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas o que é o ponto aqui, pessoal? Por que o plano B precisa vir antes do plano A, tá? Se vocês não conhecem, eu convido vocês a pesquisarem sobre a pirâmide de Maslow no Google, na Barça, né? Na Barça, ela voltou. Entenda um pouco melhor sobre isso, eu vou te dar um resumo muito rápido do que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela é realmente uma pirâmide, tá? Que ela elenca as necessidades básicas do ser humano, as necessidades nossas ao longo da vida, e ela vai da base ao topo do que é mais essencial para o que é mais supérfluo, tá? O que estaria no topo da pirâmide? Vamos falar aqui que o topo da pirâmide é o que é mais supérfluo. Então, vamos dar um exemplo dos nossos hobbies. Nossos hobbies, eles estão no topo da pirâmide. Vamos falar dos nossos. Sei lá, eu gosto de jogar tênis, gosto de fazer crossfit e tal. Esses são nossos hobbies, né? Certo. Brunão, dá pra ver que ele gosta de fazer qualquer coisa nesse sentido também. Porque ele tem uma perna no lugar do braço. Então, isso aí tá no topo da pirâmide. Então, o topo dessa pirâmide são os seus hobbies, tá? E na segunda camada, então a camada logo abaixo dos seus hobbies, a gente vai vir algumas conquistas, mas que ainda não são tão essenciais. Então, vamos falar assim, seu carro, tá? Então, seu carro, seu meio de locomoção tá ali. Embaixo disso já começa a ver um pouco mais essencial, talvez entre um pouco na sua necessidade de segurança e tudo mais, vem sua casa, tá? E na base da sua pirâmide são os itens essenciais para a sua sobrevivência. Então, a sua necessidade de comer, você precisa ir no banheiro, necessidade de sobrevivência básica, tá? E junto com isso, a gente toma a liberdade de adicionar, um bom planejamento, porque eu tenho que ter muito bem planejado. A gente não é homem das cavernas mais. Então, a pirâmide de Maslow ela tem que ser um pouco atualizada para encarar essa nova realidade. E junto com isso vem um seguro de vida, que pode ser uma opção do seu planejamento, uma reserva financeira e tudo mais. Aí, por que isso aqui está na base? Por que o seguro está na base? Por que essas coisas são supérfluas à medida que vai descendo? Vamos supor que você perca o seu emprego, por acaso você tem um problema de grana, de uma diminuição salarial, qualquer coisa nesse sentido, e você não consegue mais bancar o seu crossfit, o seu tênis, tá? Nesse caso, você deixa de fazer por um tempo, trabalha, volta, conquista sua grana de novo e volta a fazer. Cara, teve algum problema mais sério, você teve que vender seu carro quebrou, qualquer coisa assim, trabalha, volta a ganhar sua grana, compra um carro de novo, conserta seu carro, tá? Cara, se teve um problema mais sério que isso, você não consegue mais pagar o seu aluguel, o financiamento da sua casa, você tem que ir para um apartamento menor, tem que morar com alguém, cara, você ainda tem opção, você consegue ir para lá, você trabalha de novo, compra seu apartamento, volta para onde você estava morando e tudo mais. Agora, se por acaso você não conseguir mais trabalhar, não conseguir gerar renda, não tiver como se manter, cara, aí você não consegue fazer nada disso, você não consegue ir atrás da sua casa de novo, atrás do seu carro, atrás dos seus hobbies. Por isso que o seguro de vida aqui, ele vai te dar uma garantia em caso você não consiga mais trabalhar ou não consiga mais prover a renda para sua família, tanto seguro como uma reserva financeira, mais um bom planejamento no final do dia. Ou os dois juntos? Os dois, assim, um planejamento como um todo, ele tá na base, ele tem que estar na base. Porque sem isso, sem um suporte que ele te dá, muito provavelmente você não vai conseguir fazer as coisas voltarem a outros trilhos, voltar ao normal, não é, Bruno? O que você falou, cara, eu acho extremamente importante refletir em relação a isso, porque tudo que o Fê falou aqui, se você for parar para pensar, tudo que é material, ainda existe uma saída, né? Você falou carro, casa, hobbies, né? Hobbies, enfim, tudo que é material você ainda encontra uma saída. Agora, tudo que é relacionado à nossa vida, à nossa saúde,
E quebrando um paradigma, o seguro não é de morte, ele é de vida. Por isso que a gente está falando isso daqui. Sim. Né? Que é algo bem enraizado na nossa cultura. Qualquer imprevisto em relação à sua saúde, muitas vezes não tem volta para consertar. E não tem como consertar. O percalço financeiro é muito grande, né? O percalço financeiro, o risco da ruína é muito grande. Né? O buraco que você entra, muitas vezes acaba sendo um pouco... Chega a ser impossível de sair em alguns casos. Então, quando ele citou a pirâmide de Maslow justamente para trazer aqui uma questão que não existe saída se você não tiver um plano B bem feito em alguns casos. Tá? E é de extrema importância a gente se preocupar com isso. É de extrema importância a gente separar uma reserva do que a gente ganha para ter a nossa reserva de emergência, porque existem riscos também que não são relacionados à saúde e que a gente vai precisar resolver. Por exemplo, um parente seu, sua mãe ou seu pai que tem algum problema de saúde e precisa de uma cirurgia daqui 5 dias. Você precisa conseguir ajudar, né? Você vai querer ajudar. E o convênio não vai cobrir. Você vai querer fazer o quê? Eu tô falando de um caso bem extremo, porque, cara, infelizmente os casos extremos acabam fazendo a gente pensar e refletir sobre algumas coisas. Então isso nada mais é do que você ter proteção para as pessoas que você ama, para você, sem afetar o todo. Sem afetar os seus hobbies, sem afetar os seus bens, sem afetar a dinâmica de vida da sua família. Sua sobrevivência, sua dignidade, no caso. Eu tenho exemplos que eu vivi na minha família disso. Acho que talvez se eu tivesse visto a pirâmide de Maslow com 8 anos e mostrado pro meu pai, por exemplo, talvez a gente não tivesse passado por alguns perrengues em que a minha família passou. E a gente vê... e esse tipo de coisa é foda, porque problema não é divulgado. Ninguém faz um vídeo no Instagram falando que tá com problema financeiro, tá com problema de saúde na família. Você não vê. Só se for pra pedir ajuda, né? Só se for pra pedir... Não é com a ideia que a gente tá falando. Exatamente. Então é algo totalmente inerte aos nossos olhos. Só que ele existe. Esse tipo de problema existe. E quando a gente trouxe esse capítulo mostrando a importância de você ter um plano B para depois pensar no plano A, é porque o plano B resolve todos os problemas que você não está prevendo que possam acontecer. E cara, o plano A é voltado para coisa boa. O plano A é para você aumentar seu patrimônio. Já o seu corre, já, né? Ganhar mais dinheiro. Construir patrimônio, multiplicar suas fontes de renda, construir sonhos, viajar, comprar alguma coisa para alguém que você gosta, enfim. Aí, cara, o plano A, ele não tem teto, ele não tem limite, ele não tem fim. Você pode fazer muita coisa com ele. Só que você é um plano B, né? Se precisar do plano B. Se precisar do plano B e você não tiver, cara, a gente vê casos disso toda semana. Então, é até um pedido que eu faço. Não achem que não acontece. Porque acontece. Sim. Entendeu? Sim. Possivelmente pode até aparecer algum comentário ou outro aqui no YouTube falando: eu não acredito nisso, é um pensamento muito pessimista. Beleza, bro. Mas não vai mudar o fato de pode acontecer do mesmo jeito. É a realidade. E a gente tá Se achar que não vai acontecer, não quer dizer que não vai a gente tá 1 ano e meio vendo isso. É a nossa realidade, infelizmente. A gente tem que se preocupar e se preparar para esse tipo de coisa. A gente viu exatamente o que pode acontecer, né? Eu acho que quando a gente vai falar assim de forma prática, pra vocês entenderem como o plano A realmente tem que vir na frente o plano B realmente tem que vir na frente do plano A. Pensa que você está numa estrada, andando com o objetivo de chegar a um lugar. É o seu destino, né? Você está no carro. Esse é o plano A. O plano A é o destino, é onde você quer chegar, pelo qual você está fazendo a sua viagem. Se seu pneu furar, a sua viagem acabou ali. Você vai ficar encostado por muito tempo na estrada, vai chegar muito tempo depois. O teu plano B é o seu step, é o que vai fazer você parar por menos tempo, é o que vai fazer você continuar a sua viagem, né? E aí, quando a gente vai falar o que você precisa para ter um plano B sustentável, né? Assim, a gente fala que um bom planejamento financeiro, ele tem uma base muito sólida, tá? Primeiro, é composto por 2 pilares, tá? O primeiro é uma boa reserva de emergência, tá? Então, o que é uma reserva de emergência bacana? É uma grana que você precisa ter uma liquidez legal nela, Sim, né? E não pensar nela como um fruto de rentabilidade. Não, ela é uma reserva de verdade. Reserva de emergência não tem a palavra emergência à toa. Você vai precisar desse dinheiro rápido, na hora, e sem se preocupar se você está ganhando ou perdendo dinheiro
Ele tem que tá de lá, maneira passiva com ele, tem que entendeu? tá ali. Cara, é para resolver problema. E acredite, todo mundo precisa. Ele tem que estar no produto financeiro, tá? Ele tem que estar no produto financeiro que ele pode ser até debaixo do seu colchão. O produto financeiro é porque a gente orienta fortemente que você deixa no produto financeiro nem debaixo do colchão por causa da inflação e tudo mais. Procura um CDB. Qualquer coisinha, tem vários produtos. Nem o nosso objetivo falar sobre isso aqui, mas tem inúmeros produtos, a gente pode até bater um papo, manda nos comentários, a gente troca uma ideia sobre isso. Mas tem um produto que ele tem que ter algumas características principais. Uma liquidez muito rápida, ou seja, o BO aconteceu, a dor de barriga aconteceu, essa grana tem que vir muito rápido na tua mão, tá? Você não precisa ter que esperar para isso. Ela tem que estar segura, ou seja, a grana tem que estar lá quando você precisar, então você não pode estar correndo risco de perder essa grana por qualquer problema que dê no mercado. Sim. Tá? E ela não precisa, por consequência dessas duas primeiras características, provavelmente ela não vai ter uma rentabilidade muito alta. Então, não espere que essa reserva de emergência se multiplique sozinha. Você vai colocar, chegou no valor que você precisa, que a gente orienta que seja entre 6 meses a um ano dos seus gastos básicos. E depende muito da sua atividade comercial também, o que você faz, a maneira como você ganha dinheiro. Para quem é CLT, 6 meses tá tranquilo. Para quem não é, a gente, lógico, não acha que vai ser fácil construir, porque não vai. Um pouco. Ninguém aqui tá querendo vender uma ilusão para vocês ou falar que é o negócio mais tranquilo do mundo de conseguir, mas é extremamente importante. Sim, chegou nesses 6 meses a um ano, cara, a tua reserva de emergência está pronta. Você não precisa mais se preocupar com ela, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro pilar do teu planejamento financeiro está pronto, tua reserva de emergência. O segundo pilar do seu planejamento financeiro é um bom seguro de vida. Tá? E por que a gente está falando isso? Porque a gente é especialista nisso, cara. Isso é o que a gente vive todo dia e a gente vai te provar, porque isso é importante. Porque assim, o seguro de vida, ele resolve problemas que não é uma dor de barriga, cara. Não é o que a reserva de emergência vai resolver, é uma coisa muito maior. Então, para você não ter que depender da grana de ninguém, não precisar depender de outras pessoas, não ter que passar apertado, não ter solução para esse problema, um bom seguro de vida tem que estar na base do planejamento. Esses dois estão muito bem sólidos, a tua base do planejamento está feita, cara. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vai correr atrás do seu plano A, vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você, vai galgar a carga na sua carreira, vai fazer a sua vida acontecer. Porque se der algum probleminha nesse seu caminho, você tem que ter um excelente plano B. Tá? Porque senão o teu plano A não valeu de nada. Por isso que o plano B é tão importante e você precisa ter ele muito bem sólido antes do teu plano A. Porque o teu plano A ele vai ser por muito mais longo, entende? Tipo, e traz paz de espírito também para a pessoa. Tranquilidade na cabeça, bota a cabeça no travesseiro. E isso não pode ser ignorado. Dá uma dor de cabeça pensar nisso. Dá. Não é um negócio legal de refletir. Mas nem tudo que não é legal a gente pode ignorar. Então tem que fazer. Tem que fazer. Eu sei, você que está ouvindo ou você que está assistindo, você vai parar pra pensar, puta, mas isso é tão difícil de conseguir, acho que isso não é pra mim. Cara, isso é pra todo mundo. Nada mais é uma questão de mudar hábito, assim, se a gente for falar de alimentação, entre inúmeras outras coisas. Cuidar bem do seu dinheiro e cuidar bem de você, dos seus patrimônios, é uma questão de hábito. Você só precisa começar, né? Sim, eu acho que é isso mesmo. É muito mais fácil a partir do momento que isso se torna normal pra você. Se isso aqui for muito estranho que a gente tá falando pra você, cara, pensa um pouco melhor sobre o que a gente está conversando. Pensa sobre isso e reflita se os impactos de não ter um excelente plano B vai deixar o teu plano A igual se você tiver algum problema. Exatamente, né, Fê? Cara, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz uma reunião com uma pessoa onde ela comentou comigo, a gente conversando, que um familiar dela teve que fazer procurar um tratamento para um câncer. O convênio não cobria e o médico achou uma solução nos Estados Unidos que poderia praticamente resolver o problema, né? Podemos colocar assim. Só que o custo desse tratamento, juntando tudo, daria por volta de uns R$90 mil a cada 10 dias. Nossa. Para resolver a brincadeira toda. Não era um período tão longo. Tipo, ela ia ficar uns 2 meses, no máximo 3, mas porra, coloca, assim, vai colocando no... Isso é patrimônio que às vezes a galera demora muitos anos, exatamente, muitas décadas pra construir, sim. E o foda é porque esse tipo de informação que eu acabei de falar acontece, isso não chega no ouvido das pessoas de uma maneira macro, e a gente só sabe que acontece se a gente passa por esse tipo de situação. Então, existem maneiras disso ser evitado. E tudo que a gente está falando aqui, tudo que o Fê explicou sobre a pirâmide de Maslow, a importância que a gente está falando de
refletir um pouco em relação a isso e começar pelo plano B, vai diretamente nesse ponto que eu acabei de colocar. Sim. Então, se você que está ouvindo isso aqui te tocou de alguma forma, você que está assistindo e você se identificou com esse tipo de... Faz sentido, né? Fez sentido. Cara, pode conversar com a gente, ou melhor, converse com alguém da sua confiança sobre isso também. Ou comece você mesmo, sozinho. Converse com você mesmo. Entendeu? Converse com você mesmo a respeito, mas não ignore esse tipo de coisa. Sim. Porque isso não é brincadeira. Não, muitos problemas poderiam ser evitados se as pessoas pensassem um pouco melhor sobre isso. Cara, se você está refletindo sobre tudo que a gente está falando, se fez sentido para você a gente olhar para uma ótica totalmente invertida, pensando primeiro no plano B e depois no plano A, quer dizer que talvez você esteja muito no caminho certo de evitar ou mitigar muitos problemas que você pode ter no futuro. Sim. E assim, eu tenho certeza que o Brunão, assim como eu, teria o maior prazer do mundo de trocar uma ideia, ajudar, se a gente conseguir ajudar com isso. Mas a primeira coisa é que você tem que entender que isso é importante. Se você entendeu que isso é importante, a gente pode ajudar ou não você resolver isso. Eu espero que sim. Eu espero que pelo menos só esse papo já te ajude. Ou emita a sua opinião e coloca aqui no YouTube. Coloca nos comentários, a gente vai adorar bater um papo. Chama a gente no Instagram para conversar um pouco. A gente vive esse negócio 24 horas por dia. E acredite, falar desse tipo de coisa não atrai coisa ruim. Então você não vai ficar doente por falar disso. Então chama a gente para conversar, vamos trocar ideia. Coloca nos comentários aqui do YouTube. E, se a gente puder ajudar qualquer pessoa de alguma forma... A ideia toda desse podcast, acho que é isso, né? Poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, curta, compartilha, comente, ative o sininho. Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo. Fiquem bem, pessoal. Um beijo. Valeu.